Pois bem, vamos agora falar do verbo ser. O verbo ser é um dos casos que mais apresentam dificuldades em termos de concordância. Verbo ser. O verbo ser é difícil em termos de concordância, por quê? Porque há muitas particularidades. Como eu disse a vocês, no mínimo 10 regras só do verbo ser. No mínimo 10 regras. Não vamos tratar das 10 regras aqui, né? Humanamente impossível até pela questão do tempo, né? Mas lembre-se, quer saber todos os detalhes? Nós temos a fonte, né? Você já sabe. Pois bem, eu vou tratar dos principais casos relacionados com o verbo ser. Por que o ser oferece tanta dificuldade? Porque o verbo ser é único, que pode simplesmente ignorar o sujeito e concordar com o predicativo. Regra geral, o verbo concorda com o sujeito e apenas com o sujeito em número e pessoa. O verbo ser é único, que pode simplesmente ignorar o sujeito e concordar com outro termo. Então o verbo ser é um verbo mais volúvel, né, que existe. Uma hora está apaixonado pelo sujeito, outra hora está apaixonado pelo predicativo. Isso só o verbo ser, nenhum outro verbo. Os verbos concordam com o sujeito, de uma forma ou de outra, um caso especial aqui, outro caso especial lá, mas o verbo concorda com o sujeito. O verbo ser é único, que simplesmente pode ignorar o sujeito e concordar com o predicativo. Por exemplo, vamos ver um caso aqui. Vamos ver algumas particularidades, alguns subcasos. Quando há os pronomes interrogativos quem ou que, o verbo concorda só com o predicativo. Por exemplo, eu digo assim: quem são os meninos que estão parados ali na esquina? Quem são os meninos? O pronome interrogativo quem é o sujeito, são verbo ser, verbo de ligação, os meninos é predicativo. Quem é sujeito, o verbo concorda com o predicativo. Quem são os meninos? Quem são os meninos que estão parados ali na esquina? Da mesma forma, se fosse que são flores astrais? Que são flores astrais? Não se devia dizer que é flores astrais. Que são parônimos? Que são parônimos? Quem foram os responsáveis por estragar este produto? Quem foram os responsáveis? Que ou quem sujeito, o verbo ser concorda com o predicativo obrigatoriamente. Certo? Outro subcaso, indicação de data, hora ou distância. Na indicação de data, hora ou distância, o verbo ser concorda com o numeral. Se houver mais de um, com o que estiver mais próximo. Por exemplo, eu digo assim: hoje são 17 de junho. Hoje são 17 de junho. Por que são? O verbo concorda com o numeral. Hoje são 17 de junho. Por sinal, hoje é aniversário da minha irmã mais velha, né? Hoje são 17 de junho. Não fosse 17, fosse dia 1º, eu diria: hoje é 1º de junho. Hoje são 17 de junho, mas hoje é 1º de junho. A menos que a palavra dia esteja presente. Se a palavra dia estiver presente, concorde com ela. Por exemplo, hoje é dia 17 de junho. Portanto, você pode dizer: hoje são 17 de junho, não se admite dizer hoje é, ou hoje é dia 17 de junho, concordando com a palavra dia. Então você tem a opção de concordar com o numeral, se a palavra dia não estiver presente, ou com a palavra dia, se ela estiver presente. Se a palavra dia não estiver presente, concordância obrigatória com o numeral. Está claro isso? Então eu devo dizer: hoje são 17 de junho, ontem foram 16 e amanhã serão 18. Hoje são 17, ontem foram 16, amanhã serão 18. Ou hoje é dia 17, ontem foi dia 16, amanhã será dia 18. Perceberam? Da mesma forma, na indicação de horas, eu digo assim: agora é 1h59. Agora é 1h59. Por quê? Há mais de um número, o verbo concorda com o que estiver mais próximo. Agora é 1h59. Se em vez de 1h59 fosse 20h50, que deve ser o horário mais ou menos agora, né? Eu devo dizer assim: agora são 20 horas e 50 minutos. O verbo concorda com o numeral que estiver mais próximo.
Agora é 1h59. Agora são 20 horas e 50 minutos. Perceberam isso? Indicação de distância também. Daqui a Colinas do Sul são 300 quilômetros. Daqui a Colinas do Sul são 300 quilômetros. O verbo concorda com o melhor. Se houver mais de um, com o que estiver mais próximo. Esse é outro subcaso relacionado com o verbo ser. Pronto. Próximo caso especial de concordância, ainda verbo ser, o próximo subcaso relacionado com o verbo ser é quando há nomes próprios. Quando há nomes próprios, o verbo ser concorda com eles, quer sujeito, quer predicativo. Eu digo assim: Gael é as alegrias da casa. Gael é as alegrias da casa. Nome próprio, Gael, funcionando como sujeito. Verbo ser, verbo de ligação, as alegrias da casa, predicativo do sujeito. Se houver nomes próprios, o verbo ser concordará com eles. Gael é as alegrias da casa. Manuela sempre foi as preocupações do avô. Manuela sempre foi as preocupações do avô. O verbo concorda com o nome próprio. Fred é as esperanças de gol do Fluminense. Fred é as esperanças de gol. O verbo concorda com o nome próprio. Isso também se for um pronome pessoal. Eu devo dizer assim: ele. Ele, se em vez de Gael eu usasse o pronome ele é as alegrias da casa. Ele é as alegrias da casa. Sempre concordando com o nome próprio ou pronome pessoal. Não importa a posição. Por exemplo, invertamos esta frase. Eu vou dizer assim: as alegrias da casa é Gael. O verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o nome próprio. Não importa se ele é sujeito ou se ele é predicativo. Porque neste caso aqui, as alegrias da casa vira sujeito. Verbo ser, verbo de ligação. Gael é o predicativo. Então, o verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o nome próprio. Não importa se é o sujeito ou se é o predicativo. Gael é as alegrias da casa. As alegrias da casa é Gael. Manuela sempre foi as preocupações do avô. As preocupações do avô sempre foi Manuela. Fred era as esperanças de gol do Fluminense. As esperanças de gol do Fluminense era Fred. O verbo concorda sempre com o nome próprio. Está claro? O pronome pessoal também. Ele é as alegrias da casa. As alegrias da casa é ele. Nós somos os responsáveis por esse projeto. Os responsáveis por esse projeto somos nós. O verbo concorda sempre com o pronome pessoal ou com o nome próprio, quer sujeito, quer predicativo. Atentem nisso. Então vejam que o verbo ser é volúvel. Ora está apaixonado pelo sujeito, ora está apaixonado pelo predicativo. Todos os outros verbos concordam com o sujeito, em número e pessoa. Estamos tratando do verbo ser. Vou falar agora a respeito do pronome indefinido funcionando como sujeito do verbo ser. Aquela clássica frase: tudo são flores nesta casa. Quando você diz tudo são flores nesta casa, tudo é um pronome indefinido, atuando como sujeito, do verbo ser, verbo de ligação. Flores é o predicativo do sujeito. Então você faz concordância com o predicativo. Você diz tudo são flores nesta casa. Se fosse um pronome, em vez de um pronome indefinido, fosse um pronome demonstrativo, de igual modo. Aquilo eram tolices de criança. Aquilo eram tolices de criança. Tudo são flores nesta casa. Concordância com o sujeito não chega a ser um erro. Se você disser tudo é flores, é uma concordância admissível. Porém, é preferível que você diga tudo são flores nesta casa. Admite-se, todavia, dizer tudo é flores. Aquilo eram tolices de criança. Cabe também dizer aquilo era tolices de criança. Isto são bobagens, meu filho, bobagens. Ou isto é bobagens, meu filho, bobagens. Pronome indefinido, sujeito. O verbo ser concorda com o predicativo preferentemente. Certo? E mais um caso relacionado ainda com o verbo ser é quando há dois substantivos comuns. Cuidado com este caso. Dois substantivos comuns de números diferentes, ou seja, um plural, outro no singular, o verbo ser sempre busca o que está no plural.
Por isso eu devo dizer assim, os sonhos são o espelho da alma. Então eu digo, os sonhos são o espelho da alma. Os sonhos é o sujeito, são verbo ser, verbo de ligação, o espelho da alma é o predicativo. Dois substantivos comuns, sonhos e espelho, um no plural, outro no singular. O verbo ser concorda com o que está no plural. Os sonhos são o espelho da alma. Fosse o contrário, se o predicativo estivesse no plural, o verbo iria ao plural. Por exemplo, o mundo são ilusões passageiras. O mundo são ilusões passageiras. Veja que mundo é um substantivo comum no singular, sujeito. São, verbo ser, verbo de ligação. Ilusões é o predicativo do sujeito. O verbo concorda com o que está no plural. Então, o verbo ser é assim. Nome próprio, o verbo ser concorda com o nome próprio. Não importa se é sujeito ou se é predicativo. Nomes comuns, o verbo ser concorda com o que está no plural. Não importa se é o sujeito ou se é o predicativo. Está certo? Muito obrigado de coração.